ar com mais um Dona Mamãe. Nossas lives semanais, que hoje vai ser às sextas-feiras, a partir de agora vai ser às sextas-feiras, às 3h30 da tarde, no facebook.com/aratuonline. Eu sou Karina Araújo, jornalista, e hoje eu recebo aqui no estúdio com muita honra o cartunista Nildão, que agora está voltando para a área infantil, para o universo infantil, né, Nildão? Que não é uma novidade. Obrigada pela presença. Bacana, obrigado você também em me convidar, acho ótimo. Eu também acho muito bom, e estou recebendo também aqui a doutora Carla Pedrosa, cardiologista pediátrica, que está lançando uma clínica muito legal para atendimento exclusivo de crianças aqui em Salvador, né, doutora Carla? Muito boa tarde, obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite, também pela oportunidade de falar um pouquinho da cardiologia pediátrica. Pois é, a gente vai seguir aqui na próxima hora falando sobre esses dois assuntos. Nildão está com um projeto muito bacana que vai ocupar o Museu de Arte da Bahia daqui de Salvador durante 3 meses. Que diz o seguinte: lugar de criança é no museu, minha gente. Eu faço uma campanha aqui repetidamente no programa dizendo: vá ao teatro, leve seu filho, vá ao museu, leve seu filho. E aí aparece esse projeto que é muito bacana para incentivar e estimular a criançada a conhecer os museus, né? A visitar os museus, a consumir cultura de museu, né, Nildão? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do seu projeto e eu quero entender um pouquinho também. Você é um artista cuja obra todo mundo conhece, está aí para o Brasil inteiro, que influencia muita gente, uma obra muito diversificada, né? E divertida. Divertida, diversificada, bem-humorada, interessante, várias linguagens você usa. E aí, como é que agora, por que agora você resolveu retomar a sua relação com o universo infantil e como é que vai ser esse projeto? Olha só, essa ideia... Eu acho que eu fui influenciado pelo nascimento do meu neto, né? De Vicente. Alice teve Vicente há 2 anos, então ele ainda é pequenininho, mas a gente começou a pensar coisas relacionadas com criança. Ela começou a me provocar inicialmente para que eu começasse a fazer haikais para criança. Eu terminei fazendo um livrinho chamado O Reco-Reco do Marreco, que são brincadeiras relacionadas com bichos, com animais, com os bichinhos e de uma maneira lúdica e brincalhona. E depois eu já tinha esses 2 livros que compõem a exposição que vai ter no MAB. Um se chama Quem Pode, Pódio, e o outro se chama É Duro Ser Estátua. E aí eu reuni os melhores cartoons desses 2 livros, os cartoons mais líricos, mais poéticos, mais coloridos, para apresentar para as crianças, não é? São esses aqui? Bora mostrar aqui nas mãos do menino. Na realidade são 40 e tantos cartoons grandes, ampliados. Tem alguns que têm até 3 metros de altura, que são adesivos na parede, né? E são cartoons que vocês estão vendo aí, coisas líricas, delicadas, que as crianças decodificam numa velocidade muito maior do que a nossa. Isso aqui eu percebo, eles têm uma velocidade de entender o humor muito rápido, né? Não precisa de raciocinar muito como a gente, como adulto. Mas é isso, o humor, né? Você tem que... E é legal porque partiu de Alice Lacerda, que é a minha filha, de dizer: poxa, meu pai, vamos fazer uma coisa para criança. E eu achei a ideia boa, nós nos inscrevemos no projeto do governo, né? No edital. O pessoal do museu, do MAB, abriu o espaço de uma maneira muito generosa. E eu fiquei contente porque é o seguinte: primeiro, é um projeto que começa no dia 3 de outubro, e as pessoas imaginam que ele vai acabar no final do mês de outubro, ele vai terminar no final do ano, vai terminar no dia 29 de dezembro. Né? Então, são 3 meses dedicados às crianças, onde os trabalhos estão sendo expostos bem baixinhos. Eu digo que é uma exposição para menores de 1,5 m. A criançada vai ter disponibilidade de ver esse material de uma maneira mais confortável. Nesse espaço tem educadores, não é? Nós contamos com o auxílio luxuoso de Raiviana, que é um designer e um escultor e uma pessoa que sabe e tem domínio sobre expografia muito grande. Nós contamos com ele para trabalhar conosco, para nos dar uma informação de como fazer com que esse espaço ficasse mais alegre, mais leve, mais interessante. Criamos algumas brincadeiras interessantes para as crianças, jogo de memória com os meus cartoons, quebra-cabeça com meus cartoons. Nós estamos aguardando esse material chegar para abrir a exposição e vai depender dos Correios, né, que estão em greve nesse momento. Mas nenhum problema, tem muita coisa legal lá para a abertura, que vai ser no dia 3 de outubro. 3 de outubro é a abertura, aí depois fica acontecendo sempre aos finais de semana, sábado, fica domingo, aberto a programação? Permanentemente nos horários, nos horários comuns dos museus. Terça a sexta, da 1
às 7 da noite, né? E domingos Sábado, e feriados, domingos e das feriados. 14 às 18 horas. Agora, no dia 3, a gente tem uma atividade com o Circo de um Homem Só, né? E ele vai fazer uma peça junto com as crianças. A gente vai abrir a exposição também de cartoons, e as crianças vão brincar com tudo que a gente vai apresentar para eles. E a cada sábado do mês de outubro, a gente tem uma programação específica para as crianças também. É bom lembrar que tudo isso é 0800, é grátis. As crianças chegam lá a partir das 3 horas da tarde no sábado. Por exemplo, no dia 7 de outubro, a gente tem a oficina Brincando de Circo, com o grupo de teatro Via Palco, né? Que começa às 15 horas e às 16 Para criança de 4 a 12 anos. A 12 né? anos, é uma faixa, e a exposição está pensada nessa faixa, entre 4 e 12 anos, mas adultos que têm alma de criança pode vir, que são muito bem-vindos, eu acho que vão gostar muito do que a gente está apresentando. Então, dia 7, a gente tem o pessoal do Via Palco, que está apresentando o espetáculo teatral Meu Quintal. No dia 14, a gente tem a oficina de origami com Cabriola, Companhia de Teatro, que é na faixa de 6 a 12 anos. E às 16 horas, o espetáculo teatral Cordel das Fábulas Fabulosas, com Cabriola, Companhia de Teatro. Aí no outro sábado, 21 de outubro. no dia 21 de outubro, a gente tem a oficina Brincadeiras de Quintal com o núcleo do Circo Único, que é uma pessoa só que assume um circo, imagine. E às 16h30, o espetáculo teatral O Casamento do Palhaço com o núcleo Circo Único. Todo o pessoal daqui de Salvador? Todo o pessoal daqui. E nós temos uma programação que está no folder, mas que foi alterada, que é a programação musical do pessoal Canela Fina. Sim. Que às 15 horas nós temos oficina de musicalização infantil com o grupo Canela Fina, e são 25 vagas com o grupo de crianças de 14 a 10 anos, e 4 a 10. de 4 a 10, e às 16h30 um pocket show com esse grupo, que eu acho maravilhoso, que tem umas canções para criança muito interessantes. Só que a data, em vez de ser no sábado, vai ser no domingo, porque no dia 28 é dia do funcionário público e eles não vão abrir o museu. E aí as escolas podem também programar uma visita, é né? só ligar para o museu, se programar, que tem também as pessoas, os educadores, né? Para orientar o pessoal. Tem sala de brincadeiras também, tem brincadeiras que a gente está inventando para as crianças no meio da sala. Enfim, tem uma série de novidades e de surpresas que eu prefiro que as pessoas levem as crianças lá e descubram todo esse universo. E aqui, os cartoons, você se inspirou em quê para poder criar esses desenhos? Eu me inspirei no espírito infantil, né? A criança, ela sempre tem a capacidade de nos surpreender. É uma coisa que eu falo sempre. O humor na natureza humana, ele se desenvolve quando a gente é criança. A criança, através da ludicidade, da brincadeira, do jogo de palavras, é que ela desenvolve o humor. E esse humor que é desenvolvido na infância, se você alimenta ele na criança, esse humor segue para a adolescência e esse humor vai para a vida adulta e você passa a ser uma pessoa muito bem-humorada. Coisa que todo mundo quer perto de si é gente bem-humorado. Gente mal-humorada ninguém quer perto, né? Eu até vejo que eu tenho um haikai que diz o seguinte: mistério, elas querem um bem-humorado para relacionamento sério. Muito bom. Todo mundo quer uma pessoa bem-humorada em volta de si. Então, esse desenvolvimento do humor que eu faço nos cartoons é observando como é que as crianças funcionam. Elas funcionam sem muita censura, de uma maneira brincalhona, ela reinventa as palavras, ela cria palavras novas, ela modifica o ambiente. Pode falar, doutora Carla. Ela Reinventa as funções, Isso é né? legal. Inclusive, lá tem personagens que têm outras funções, né? Um pregador de roupa que vira um bicho, né? Uma lapiseira que vira um jacaré. Então, é uma maneira que tem de você transformar, através da fantasia, um universo completamente lúdico. E eu digo o seguinte: quando a criança não se desenvolve através do humor, ela vai terminar sendo um adulto mal-humorado. E geralmente isso acontece quando ela é forçada a ter trabalho infantil ou quando ela sofre alguma violência na infância. Então é necessário, é fundamental que você pegue a sua criança, que você leve para espetáculos de humor, que você compre livros de humor para que essa criança desenvolva e tenha a capacidade de perceber os mecanismos que o humor oferece, que o cartoon oferece, porque isso ativa e atiça a inteligência, porque tem uma coisa que é fundamental no ser humano, né?
é uma frase do Milor Fernandes que diz o seguinte: o homem é o único animal que ri, e é rindo que ele mostra o animal que é. Por quê? Porque nós temos a inteligência, nós temos a capacidade de perceber que aquilo é uma realidade modificada. O humor é uma realidade modificada. São duas coisas que modificam a realidade do ser humano. É o humor, é a comédia, é quando você passa de um lado para o outro da sala e escorrega e cai e as pessoas riem, contanto que não seja uma queda trágica, ou a tragédia que modifica quando você está na sua vida e acontece como, por exemplo, aconteceu há poucos dias atrás, um terremoto no México. Então são duas coisas que mudam o nosso cotidiano. É a comédia ou a tragédia. Então eu prefiro buscar o lado mais leve, que é a comédia, que é o humor, que é a leveza. E é isso que eu pus no trabalho, na seleção desses cartoons, que são cartoons extremamente líricos, poéticos, e eu acho que é isso que a infância merece, entendeu? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui também esse livrinho que o Nildão preparou para colorir. Eu vou mostrar quais são os desenhos daqui a pouquinho para vocês que estão aí. Agora a gente vai aproveitar esse gancho que você falou do humor, né? Do como o humor é importante para a nossa saúde, né? Saúde física, saúde mental. E vamos puxar o assunto para a saúde aqui com a doutora Carla Pedrosa, que está aqui no estúdio também com a gente. E a gente vai falar um pouquinho das doenças congênitas, né, doutora Carla? Eu estava pesquisando, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% das crianças tem algum tipo de problema congênito no coração, né? Alguma cardiopatia. Como é que se detecta isso? Ainda na barriga da mamãe, ainda durante a gestação? Hoje a medicina já está avançada para perceber, cuidar disso, cuidar desses problemas. Como é que é feita essa assistência? É exatamente isso, né? Das doenças de nascença, as cardiopatias congênitas, né, as alterações estruturais do coração, são as principais doenças, né? E hoje, através do ecocardiograma fetal, que nada mais é do que um ultrassom, né, se faz a avaliação do coração da mesma forma que se faz na vida pós-natal, só que respeitando todo o funcionamento do coração do neném, né, do feto, que é diferente, né, de vida pós-natal, né? Sim. E aí, através do ultrassom, geralmente realizado em torno de 24, 28 semanas, né, de gestação, então, entre 6, né, e 7 meses de gestação, é feito um ecocardiograma e se detecta, né, ou se dá o diagnóstico da normalidade, que é o que a gente adora. Eu brinco, né, que eu sou cardiologista, obviamente sou preparada para identificar a doença, orientar o tratamento, fazer o segmento desse feto, né, dessa criança, mas obviamente a gente prefere dar a boa notícia, né? Claro. O coração tem uma representação imensa, né? Eu digo que quando a gente ama, né, tá dentro do coração. Quando a gente pensa em vida, a gente pensa no coração batendo. É o primeiro né? órgão que se desenvolve do feto, o primeiro coração, órgão que se né? A desenvolve. gente nasce em torno do coração, Do coração. né? Nasce em torno do coração, exatamente isso. Então, tem lindo. uma representação imensa. E é hoje realmente a doença mais frequente, né? Apesar da gente conseguir fazer o diagnóstico intraútero, né, quando existe uma alteração do coração, por exemplo, está faltando uma parte do coração. O coração é feito de 4 partes, né, 2 em cima e 2 embaixo. As de baixo a gente chama de ventrículo. Então, está faltando um ventrículo. Sim. Você não consegue cirurgia, você não consegue corrigir. Mas por que a gente faz? Por que é importante o diagnóstico? Porque muitas vezes esse neném vai precisar nascer num hospital de referência, onde tenha o cirurgião cardíaco, onde tem o cardiopediatra, onde tem o neonatologista preparado. Então, eu costumo dizer, nem sempre o final é da forma que a gente gostaria. Obviamente, todos nós, né? Eu sou mãe e a gente não quer, eu digo isso muito aos pacientes, né? A gente não quer nunca que um filho nosso tenha uma unha encravada. Exato. Então, imagine você está dando um diagnóstico de uma doença cardíaca antes mesmo do neném nascer, aquele neném desejado, esperado, pensado. E você está falando de uma condição de gravidade que vai precisar ser abordada dali com um dia de vida, 2 dias de vida, é uma cirurgia.
Mas eu acho que quando a gente tem a capacidade de entender que o melhor, que a programação, que o trazê-lo ao mundo com tudo preparado é o melhor que a gente pode fazer. Né? Porque aí a entrada é imediata, né? Nasceu, exatamente. você já consegue... Às vezes você precisa de uma medicação, atuar. então da sala de parto mesmo já é iniciada uma medicação que a gente chama prostaglandina. O bebê é estabilizado, é feito um ecocardiograma após o nascimento para confirmar as alterações intraútero. Confirmado, alguns nenéns, não são todos, algumas doenças precisam de abordagem precoce, né? Tipo primeira semana de vida. Outras vão ser abordadas mais tardiamente, o bebê com 3 meses, 4 meses. Outras vão se resolver. Tem algumas que o neném nasce com alteração, mas se resolve. A né? mãe tem algum sintoma quando não tem? Não, a mãe nada. O neném pula, faz tudo que tem direito, né? Não há nenhuma alteração. A mãe não vai sentir, assim, não passa por isso. Agora, assim, existem alguns fatores de risco, né, que precisam ser respeitados, que levam a gente conhece, por exemplo, a gente conhece assim 5% só desses fatores de risco, só 5%, que é muito pouco, né? sim. Mas, por exemplo, diabetes. Se a mãe é diabética previamente à gestação e o diabetes não está controlado, existe um risco 10 vezes maior do neném nascer com alteração cardíaca e alteração de gravidade, com gravidade. Ou seja, uma das doenças, inclusive, precisa ser operado logo após o nascimento, né? Pelo menos na primeira semana de vida. Qual é a relação do comprometimento, doutora Carla, quando, no caso de uma mãe diabética, que tipo de comprometimento isso gera para o coração do bebê? Os níveis alterados, né, de insulina para o diabético, ele altera a embriogênese. Ele altera a formação do coração. Porque tudo na gente, e é o que é espetacular da vida, é que tudo da gente é extremamente orquestrado. Né? Então, é dependente de sinais, de substâncias. Então, a insulina alterada, a glicemia alterada, né? O açúcar alterado, eles mudam essas sinalizações. Então, o coração, por exemplo, sim, a gente tem um vaso, né? Uma artéria que sai do lado direito, que a gente chama de pulmonar. Uhum. E uma do lado esquerdo, que é a aorta, uhum, que é a toda poderosa. Sim. Então, a direita, pulmonar, a esquerda, a aorta. Uma das doenças mais presentes, né, em mães que são diabéticas previamente e não têm controle da glicemia, né, engravidam sem esse prévio controle, os vasos nascem, na maioria das vezes, trocados de lugar, invertidos. Intraútero, o bebê não sente nada, mas após o nascimento, né, um sangue pobre em oxigênio que chega do lado direito, que deveria atingir o pulmão, vai voltar para o corpo pela aorta. Uhum. E isso é incompatível com a vida. Uhum. Né? Não tem como você viver sem oxigênio. Né? Eu acho que também não tem como viver sem humor. Não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que aprender a rir, a gente tem que aprender do oxigênio da gente, né? Mas trazendo, né, para o lado de cá, o neném não tem funcionalmente, fisiologicamente, como capacidade de sobreviver, né? De sobreviver após o nascimento, se não for feito um procedimento cirúrgico para trocar os vasos de novo de lugar, para colocar os vasos nos seus respectivos lugares. Só dando uma ideia, assim, né? Toda doença do coração, vamos dizer assim, né? Que fica mais fácil para o público entender. Ela, em bebês, ela pode ser verificada intrauterina ou algumas se desenvolvem ou só podem ser vistas após o nascimento do bebê? As doenças congênitas, elas podem ser identificadas na sua maioria esmagadora, 95%, em vida intrauterina. Agora, existem doenças que a gente chama de cardiopatias adquiridas, que aí é após o nascimento, uhum, né? Às vezes chega muito para mim, assim, a gestante, né? Eu pergunto sempre se tem hipertensão, né? Se tem algum fator de risco familiar, né? Só não vale o vozinho de 100 anos de idade, né? Porque chega todo mundo, não, meu avô é hipertenso, meu avô é diabético. Assim, a hipertensão adquirida, né, com maus hábitos, às vezes com o ser diabético, com alimentação inadequada, falta de atividade física,
esses não são fatores de risco para o neném nascer cardiopata, mas na medida em que ele está inserido no contexto dessa família, que tem um hábito que não é legal, que não é saudável, que não pratica atividade física, que come, né, besteira, né, a famosa tranqueira, né, de forma sistemática, porque uma tranqueira, né, lá, outra cá, né, tudo bem. Sim. Mas assim, de forma rotineira, obviamente vai ter um fator de risco familiar de, na vida adulta, estar desenvolvendo também essas doenças. Então, existem as doenças congênitas, essas sim podem ser diagnosticadas na sua maioria desde vida intrauterina, e as doenças adquiridas. Aí adquiridas só ao longo da vida. Por exemplo, existem os vírus, o vírus da gripe, não é para causar pânico não, gente, mas assim, o vírus da gripe, outros vírus, enfim, que podem, por exemplo, afetar o coração. Podem dar uma coisa que a gente chama de miocardite, sim, que é um processo inflamatório do coração. Então, o neném, ele pode até nascer com miocardite, às vezes esse processo acontece intraútero. A mãe tem toxoplasmose, a mãe tem citomegalovírus, e aí o neném pode nascer já com o coração inflamado. Mas na maioria das vezes, isso acontece após o nascimento. Uhum. Então, a gente tem essas duas gamas, né, de possibilidades, né? Congênito e adquirido. Mas a maioria, na faixa etária pediátrica, são das congênitas. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, o Nildão, por exemplo, é uma pessoa que não tem celular, certo? A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque hoje em dia muitas crianças estão se desenvolvendo num ambiente fechado, sentada, com sedentarismo. Ociosas. Né? Ociosas, né? E isso também pode gerar um contexto propício para o aparecimento de doenças cardíacas. Pode. Né? Hoje a obesidade infantil é uma epidemia. Hoje é uma epidemia, porque é o que a gente estava exatamente comentando. Se você vai num restaurante, se você vai num parque, né? Às vezes a criança não quer nem sair de casa, porque está lá no celular. Ou às vezes a pergunta é, tem Wi-Fi? Né? Uhum. Tem Wi-Fi? Ah, não vou se não tiver Wi-Fi. Né? Não tem aquela coisa gostosa, e eu, graças a Deus, pude ter isso, né? De você infância, sair. Né? A gente marcava, uma vida sem Wi-Fi. Uma vida sem Wi-Fi. Internet. Óbvio que é muito bom para algumas coisas, mas o excesso, hoje a gente vive o excesso. Não, né? E o mais trágico com relação à obesidade é que eu estava lendo essa semana, de 5 crianças que são obesas na infância, 4 serão obesas na fase adulta. Exatamente. Porque assim, é o hábito. Né? É o hábito. Então, a coisa do... Eu assim, acredito, até pelas campanhas, por tudo isso, as coisas... Eu sou otimista, acho que as coisas vão mudar. Vão numa fase de melhora, porque as pessoas estão indo muito na busca, né, do fit, low carb, todas essas questões de voltar a fazer atividade física, essas ações, né, de fechar determinadas avenidas, de abrir para esporte. Mas ainda é algo ainda engateando, é algo ainda muito pequeno para a gente pensar numa ação populacional, para você pensar numa escala grande, entendeu? Mas, de toda forma, é assim que se começa, a conscientização, né, do pai também, da mãe também, deixarem o celular, de ter esse tempo. Olha, vamos brincar. Na minha época, né, na minha infância, a gente brincava no prédio. Né? Vamos correr. Vamos nos movimentar, vamos correr, porque as crianças precisam de movimento. Vamos para o museu. 2 horas por dia. Vamos brincar, vamos ser A gente vai falar disso, precisa se movimentar. Vamos dar uma pausinha aqui só na conversa para a gente assistir um vídeo da psicóloga Kalila Barbosa e do seu Pé de Prosa. Olá, eu sou Kalila Barbosa, eu sou psicóloga e hoje eu quero fazer um papo um pouco diferente, né? Aqui a gente sempre tem tido o costume de falar sempre das crianças, né? De práticas, de hábitos em relação às nossas crias. Mas hoje eu quero bater um papo com vocês, mães, né? Hoje é muito importante para mim a gente falar da gente, até para que a gente possa aí manter a nossa saúde mental. Um segredo, a gente não vai dar conta de tudo. Aliás, possível e provavelmente a gente não vai dar conta da metade das coisas que a gente queria fazer. E tá tudo bem, tá? Esse é o meu recado pra vocês e pra mim hoje, tá? Quantas vezes a gente acha que precisa cumprir um monte de coisa aí, que precisa dar conta de um monte de coisa e
Se fica prato na pia, todo mundo vai acordar no dia seguinte vivo e bem, tá? Se de repente ficar um prato na mesa, uma roupa pra lavar, a dinâmica da casa não vai mudar. Agora, com certeza, a sua saúde mental vai fazer muita diferença se você, em alguns momentos do dia, se escolher. Eu lembro de uma frase que fez muito sentido pra mim, que é: eu era uma mãe perfeita até ter filhos. E isso precisa ser quase que um mantra pra gente. Nem sempre as coisas vão ficar perfeitas, ou melhor, quase nunca. E tá tudo bem, tá? O meu segredo pra vocês é, quando vocês construírem a rotina do dia ou da semana, isso vai variar muito de acordo com cada sistema familiar, não esqueçam de se incluir. Coloque o tempo de vocês para vocês. Coloque o tempo do ócio, do ficar deitada no sofá sem fazer nada, ou dar uma volta no shopping, ou quem sabe, sei lá, ver uma maquiagem nova. Vale muito a pena e isso modifica muito a qualidade de todo o sistema familiar. Então, assim, meu recado hoje é pra gente, mãe. A gente também tá no jogo e a gente precisa ser a nossa escolha. Combinado? Beijo grande e até a próxima. Beijo, combinadíssimo. Não esqueçam também de incluir no planejamento de vocês aí. Que lugar de criança é no museu, minha gente. Incluam lazer, levem as crianças para o museu, levem as crianças para o teatro, levem as crianças para a pracinha, levem as crianças para a rua, para andar de patins, andar de bicicleta, entendeu? Correr. Não é não, Nildão? Não é não, doutora Carla? E aí, Nildão, vamos falar aqui pro pessoal, então, o que é que vai ter? Vamos relembrar, estamos quase no finalzinho do programa, vamos relembrar a programação aí. A abertura é dia 3 de outubro e essa exposição fica em cartaz de 3 de outubro a 29 de dezembro. Pronto. Entrada franca, tem espaço para criança, tem material para as crianças brincarem, tem material para ser distribuído gratuitamente. E aqui que eu falei, é o livrinho para o pessoal Esse livrinho pintar. para colorir, é uma distribuição gratuita, quem chegar lá ganha esse material. Os cartoons, tá vendo? Do seu jeito. Teatro, música, então é só se movimentar um pouquinho, né? Doutora Queimar carboidrato. É isso aí. Doutora Carla, dia 27 de setembro, então vocês estão lançando a Peticó aqui em Salvador. Na verdade, nós temos uma clínica, nós éramos, né? A Cardio Kids, estamos há 7 anos aqui em Salvador. E aí a gente vem numa nova fase, né? Numa renovação e aparecendo, mudando a marca, expandindo como Peticó. Então, o que mudou de uma para outra? Mudou o número, né, de colaboradores, o número de serviços, o planejamento a médio e longo prazo, né? Hoje a gente tem não só uma clínica onde a gente faz avaliação cardiológica pediátrica, mas faz a parte também de cardiologia fetal, faz também a parte de avaliação, né, das cardiopatias congênitas do adulto, porque às vezes o adulto só sabe que tem uma doença de nascença na vida adulta. E aí termina que o cardiologista do adulto, ele não tem muito traquejo, né? Então termina que a gente ajuda na condução desse paciente, né? Então eu tenho bebês de 32 anos, bebês de 40 anos, né? Tenho os meus bebezões também. Nós oferecemos também a parte de pediatria clínica, a realização de exames, ecocardiograma, eletro, Holter, avaliação com arritmologista, né? E temos também cirurgião pediátrico. Então, estamos expandindo para uma melhor avaliação, não só para o tratamento, para diagnóstico e tratamento, mas também para prevenção. Dá um site, né? aí rapidinho para o pessoal encontrar vocês. Nós estamos, o Instagram é @clinicapeticó, né? E o site é Peticó. E o site, Nildão, seu, para o pessoal encontrar aqui? O site para o pessoal ver a programação do que vai acontecer é criançanomuseu.com. Super fácil, tá vendo, minha gente? Vamos encerrando nossa live de hoje. Obrigada por vocês terem participado. Sexta-feira que vem a gente está ao vivo aqui no facebook.com/aratuonline. Muito obrigada, Nildão. Muito obrigada, doutora Carla, pela presença hoje aqui, tá certo? Sucesso nos projetos de vocês. Obrigado. Eu estarei lá, com fé em Deus, no museu. Estaremos, né, doutora Carla? Tchau, gente. Até a próxima sexta, viu? Um beijo. Obrigada. Aqui me vê.